Queridos, a paz, né? Eu creio que já, estamos aí, né? A pastora Miri já orou ao Senhor. Sim, não, mas já estava já lá. Agora já está com 1 minuto e 37. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 15, né? O hino chama Exultação. Exultação é alegria, exultação é louvor, exultação, né? Tudo de bom, né? Número 15 do cantor cristão, a primeira estrofe, o coro, né? A Deus demos glória com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada no céu. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, conquanto dos céus, seu Filho bendito por nós todos deu. Meus queridos, hoje nós vamos falar sobre aquilo que nunca se vai perder, aquilo que não se perde, né? Nós vamos ver um fato, né? Está em Lucas capítulo 10, do versículo 38 até o 42, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Maria, o recebeu em sua casa. E ela tinha uma outra irmã, né? Ela tinha uma irmã chamada Marta, né? Maria, meus irmãos, aqui começa citando, né, que Jesus já entrou lá e tinha uma mulher por nome de Marta e que recebeu Jesus em casa, ela que abriu a porta. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Do que esse texto está se tratando, né? Essa família morava numa aldeia chamada Betânia, né? A aldeia de Betânia ficava a 3 quilômetros da capital ali, da Galileia, da Judéia, né? Da capital ali, Jerusalém. Ficava a 3 quilômetros. A Bíblia tem muitas referências sobre essa família. Lá em João capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus amava essa família e cita nominalmente, né? Amava Lázaro, a Marta e a Maria, né? Essas 3 pessoas na Bíblia, quais são as mensagens que elas nos transmitem? O Lázaro representa o testemunho cristão, né? Ele foi prova viva do poder de Deus. Depois de 4 dias morto, Jesus o ressuscitou, né? Ele representa o testemunho que uma pessoa pode dar da eficiência, do poder, do amor de Cristo, do poder de Cristo sobre as nossas vidas. A Marta representa o trabalho, aqueles que gostam de trabalhar, aqueles que gostam de fazer, né? Mas Maria, ela representa a adoração. Ela representa o tempo que se dá a Deus, o tempo que se preocupa em estar ouvindo a palavra de Deus, né? Nós vamos ver aqui coisas nesse tempo aqui, coisas importantíssimas. Por exemplo, a Bíblia não fala que dia da semana
que Jesus foi nessa feita lá na casa deles, né? Como Jesus era o pastor daquela família, irmãos, hoje, o pastor para visitar uma família, né? Todo mundo às vezes trabalha e tudo mais, o pastor precisa saber o horário, o pastor precisa telefonar, mas eu sou de uma época que o pastor, quando era um pastor de uma família, ele chegava a qualquer hora na casa do membro, né? E, e se tivesse lá, né? O pastor geralmente visita com a esposa, geralmente, né, vai mais alguém com ele, e ainda que a esposa esteja lá com os filhos, ele visitava, ele orava, ele abençoava aquele lar, né? Nós estamos vendo em outra época. Então, olha só, Jesus, ele andava com seus discípulos e a Bíblia não fala qual hora do dia, se foi segunda-feira de manhã, se foi terça, né? Eu sei que Jesus resolve lá. Jesus foi lá. E quando ele bateu a porta, quem o atendeu foi Marta. Marta que foi atender, Marta que talvez estava mais perto da porta, né? Abriu, viu que era Jesus, ficou alegre e tal. E quando ele entrou e se assentou, Maria logo foi assentando aos seus pés. E a Bíblia diz que Jesus começou a ensinar. Jesus, né, ela deve ter feito perguntas, ele resolveu pregar uma mensagem, né? E ele está falando, só que não sei que hora que foi, talvez a casa estivesse muito suja. Se fosse qualquer manhã, as camas desarrumadas, a casa ainda não tinha sido varrida, né? Muito serviço por fazer. E a Marta, ela fica intrigada, né? Tem mulheres que, né, quando chega uma visita e tal, chega alguém, ela fica querendo arrumar as coisas primeiro, ela fica intrigada, ela quer tratar bem aquela pessoa, entendeu? Ela quer fazer o serviço de casa, mas num dado momento, ela resolve falar com Jesus, né? Num dado momento, ela consegue falar com Jesus, dizer, olha, Senhor Jesus, manda que a Maria venha me ajudar. O senhor está vendo como é que tem serviço aqui? Talvez a intenção dela até fosse boa, né? Se terminar logo esse serviço, né, a gente vai poder sentar aí. Mas Jesus falou uma coisa muito interessante para ela. Disse, Marta, Marta, você anda muito ansiosa e muito preocupada, né? Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. Maria me faz pensar de alguns momentos na vida dela, né? Por exemplo, nesse momento aqui, ela me faz lembrar daquele que se assenta para aprender, que se assenta para ouvir. Hoje nós estamos vivendo a época, né? O doutor Augusto Cury diz que nós estamos vivendo na época da síndrome do pensamento acelerado, do SPA, né? Com S. Síndrome do pensamento acelerado. Por exemplo, as pessoas, hoje uma criança de 10 anos, ela recebe mais informações do que um médico do século XVI. A quantidade de coisas que se tem para fazer hoje, né? Uma criança, às vezes, nem é criança mais, né? Tem que fazer balé, tem que fazer natação, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que estudar inglês, tem que estar na escola, tem que fazer deveres e tal. Então, o que acontece? Nós estamos num mundo hoje muito corrido. Nós estamos num mundo muito moderno, muito corrido, muito exigente. Tem que se ter muitas coisas para dizer que se está feliz. Tem que ter muita coisa para viver, né? Tem que ter um carro, tem que ter um celular, tem que ter casa, tem que ter uma boa cama, tem que ter uma cama king, tem que ter uma cama queen, tem que ter um colchão X, tem que ter um colchão Y, tem que ter um televisor de 65 polegadas. Então vocês imaginam, tem que ter um carro possante. Isso tudo custa muito dinheiro. E a pessoa hoje tem que trabalhar muito. Às vezes ela tem 2, 3, 4 empregos. Não vê quando uma pessoa vai morar nos Estados Unidos, vai morar em Portugal, vai morar na Europa, ela vive só em função de trabalhar. Essa representa a Marta. Esse é o perigo, né? Mas voltando a Maria, Maria aqui, ela se assenta para ouvir, ela se assenta para aprender. Antes de eu falar de mais duas coisas de Maria, eu quero lembrar vocês que hoje o nosso espírito está muito agitado, né? Hoje se gasta muito com remédio, com psicotrópicos, né? Se toma remédio para dormir, depois toma remédio para ficar acordado, né? Quer dizer, a indústria, né,
de remédio hoje, né, está fabricando, né, quer dizer, os homens fizeram tudo para ter uma grande evolução, né, e a grande evolução veio depois do meio do século XX, depois de 1950, que veio a grande evolução, tudo evoluiu. E a intenção é que se pensou que a hora que tudo estivesse evoluído, o homem seria feliz. E o homem entramos no século XXI e o homem não está feliz, o homem está ansioso. A doença do presente é a depressão. Por quê? Por quê? Porque os homens estão deixando a simplicidade da vida. Jesus gastou tempo olhando as flores, olhando para os passarinhos, morou perto do mar, foi morar na casa do Pedro, que estava morando em Cafarnaum, que era pescador, quer dizer, ele gostava de uma vida calma. Ele gostava de uma vida calma, ele gostava da reflexão, ele gostava da oração, ele gostava de conversar, ele gostava de ouvir, gostava de falar. Ele era essa pessoa, gostava de festa, gostava de comer, né, na casa de pessoas anônimas, né? Mas voltando lá, então eu às vezes cito isso, né? Por exemplo, Roberto Carlos, ele fez essa música lá em Nova York, né? Ele canta uma música que ele diz: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Quer dizer, as pessoas ficam doidas para chegar no serviço. Quando chega no serviço, fica doida para acabar o horário de serviço, para poder ir tomar banho, para poder ir para a escola, para poder ver o namorado, ver a namorada. Aí quando a pessoa encontra, fica doida para chegar logo para ir para casa dormir. Quer dizer, as pessoas hoje não estão no lugar. Vocês não veem, as pessoas hoje se preocupam muito com o futuro, e as pessoas de mais idade vivem muito no passado. Então a pessoa realmente não vive no presente, ela não desfruta das pessoas que ama, não desfruta da vida que tem, não desfruta do lugar em que moram. Tem uma música do Ataúfo Alves que ele diz: eu era feliz e não sabia. As pessoas só falam isso depois que já perderam seus pais, seu cônjuge, perdeu filho, perdeu coisas que faziam, que amavam, entendeu? Por quê? Porque estão no nível de Marta, né? Só trabalhando, só olhando para aquilo, e não olhando para as coisas, para o momento, para as coisas de Deus, como Maria fez. Ela deixou o serviço da casa para ouvir Jesus. Eu não estou dizendo que não é importante limpar a casa. É óbvio que tem que se varrer uma casa, tem que fazer a comida na hora certa, mas acontece que essas coisas estão tomando todo o nosso tempo, estão engolindo o nosso tempo. O trabalho de casa, as mulheres, né, como devem ser valorizadas. O trabalho de casa não rende. O trabalho de casa é uma rotina. Inclusive, né, as pessoas cometem um grande equívoco, né? Porque só tem valor a mulher que trabalha fora, a mulher que tem um curso superior, mas quando a gente pergunta para o marido o que a sua esposa faz, ele diz: não, minha esposa não faz nada. Tem uma coisa que eu ouvi, né, um texto que me veio. O marido encontrou com o amigo, perguntou: o que a sua esposa faz? Ele falou: não, não faz nada, né? Ela levanta, faz café, chama as crianças, prepara todo mundo, ela não faz nada. Depois ela arruma a casa, lava a roupa, faz o almoço, arruma a cozinha. Não, ela não faz nada, né? Sempre dizendo que ela não faz nada. E ela faz tudo. Por exemplo, os homens entram em greve e dá um grande desfalque da nação, mas a gente sobrevive. Mas se as mulheres do mundo fizer um dia de greve em tudo, aí para o mundo realmente. Aí para o mundo realmente. Olha, as pessoas ficam doidas para ir para a igreja, mas quando chegam na igreja ficam doidas para o culto acabar. Quer dizer, não curte aquele momento que está ali. Não vão para ouvir, né, para prestar atenção, para adorar na hora do louvor, adorar a Deus. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Olha, Maria teve essa experiência de parar para ouvir Jesus. Maria depois derramou perfume nos pés de Jesus, né, adorando a Jesus, né, chorando lá de emoção, né, se emocionando com Jesus. E depois ela se demonstrou grata, né? Jesus, por exemplo, ela chorou aos pés de Jesus. Quando Jesus foi lá sobre a morte de Lázaro, né, ela chorou aos pés de Jesus. Ela ouviu a palavra, ela chorou aos pés de Jesus em João 11. Jesus chorou também com ela.
E depois fizeram um jantar de comemoração da ressurreição e ela derramou um vaso de perfume de alabastro sobre Jesus em forma de gratidão, dando o melhor que ela podia. E Jesus disse que aonde o evangelho fosse pregado, essa história seria lembrada por causa dela. Porque é lógico que tudo que relaciona a Jesus seria lembrado, mas mostrando o valor, mostrando como que a mulher é generosa, mostrando que a mulher, né, como que ela fez coisas que depois o povo não ia fazer. O judeu, quando vai sepultar um cadáver de uma pessoa tão amada, ele dá banho, ele perfuma. E eles não puderam fazer isso, porque quando as mulheres foram fazer isso lá no sepulcro de Jesus, ele já havia ressuscitado e ele havia sido ungido com perfume antes. Ele chegou a dizer isso, ele falou, olha, foi feito aqui antes, né? Quer dizer, ele sabia o que ele estava dizendo. Mas eu quero voltar lá para fazer agora o fechamento. Jesus falou assim, olha, Maria escolheu a melhor parte da qual não lhe será tirada. Eu tenho algumas verdades para falar para vocês agora. Vocês sabiam que na nossa vida tudo nos será tirado? Coisas da vida, tudo será tirado. Os nossos pais, a nossa saúde, por exemplo, né, a gente vai ficando mais idoso, a memória vai esquecendo, a gente vai perdendo a audição, né, já não vai ouvindo direito, tudo a gente vai perder. As pessoas que a gente ama, a gente vai perder o prazer, né? Perder o prazer, às vezes, de fazer uma viagem, desfrutar dela, sabia? A gente vai perder tudo e depois vai perder a vida. Mas tem um detalhe. Tudo aquilo que você fizer em função da fé em Jesus Cristo, isso você não vai perder. Tudo que você fizer. Jesus disse, olha, Maria escolheu a melhor parte, da qual não lhe será tirada. O que você fizer, se você serve a Deus, se você louva a Deus, se você tem alegria, se você participou da igreja, se você participou das campanhas, se você teve um coração generoso, nada disso te será tirado. Isso não será tirado, isso não será tirado, isso será tirado, eu costumo dizer, eu não sei se os céus, se lá nós vamos ter o sentimento de arrependimento, mas por mais que nós façamos, nós vamos chegar no céu e vamos dizer, por que nós não fizemos mais? Meus queridos, olha, as igrejas estão vazias na escola bíblica dominical, as igrejas estão vazias no domingo à noite. Olha só, você não está indo, as pessoas não estão indo no supermercado, as pessoas não estão tomando ônibus, muitas delas já não estão trabalhando, muitas não estão indo à feira. Se você pode ir no supermercado, se você pode ir na farmácia, se você pode ir no centro da cidade, você também pode ir à igreja. Olha, a salvação, ela não está nas quatro paredes, não está na placa da denominação. A salvação está em Jesus. Mas Jesus, quando achou a ovelha perdida, ele levou para o aprisco. Na igreja você tem comunhão, na igreja você louva com mais irmãos, na igreja você ouve testemunhos, né? Como é bom cultuar a Deus, como é bom, olha, o salmista diz no Salmo 84, versículo 10, né? Um dia nos átrios da casa do meu Deus valem mais do que 1000 dias fora da casa do meu Deus, porque enquanto você está no culto, você deve se ligar ao louvor, você deve se ligar à mensagem, você vai sair de lá com uma fé reanimada, você vai carregar as suas baterias espirituais, né? Maria escolheu a melhor parte. Irmã Elzi, um beijo no coração aí, né? Irmã Elzi, né? Eu sei que outros vão estar vendo. Irmã Marilda, irmã Juliana, lá em Carmo de Minas, as irmãs aí de Varginha, a irmã Yolanda, lá de Cristina, a Lena, lá em Portugal, né? O Anderson em Varginha. Olha, vocês recebam o beijo do meu coração, pastor Erlande Lavras, os crentes de Varginha, os pastores amigos, né? Pastor Gedaías, pastor André, todos aqueles pastores, pastor Nicodemo, os pastores, né? O Amauri,
em São Lourenço, pastor Edson em São Lourenço, a Beth, a Betinha, né? Todos aqueles que vão nos ver, vão nos ouvir, aqueles que ficam no anonimato, mas que estão aqui para ver, para ouvir, que você tenha um bom final de domingo, que seja uma semana de bênção, que seja uma semana de milagre, que você tenha o que contar de bom esta semana. Viva cada dia como se fosse o último, né? E cada dia que você acordar, né, que ele seja o primeiro do último, né? Viva, seja mais leve, perdoe, ame. Essas são as palavras de ordem, né? Senão a vida vai ficar um peso imenso. Olha, a morte de infarto, né? São um peso da vida. Quantos pregadores estão falando da ansiedade, né? Das pessoas nervosas, né? Nada disso. Olha Jesus. Nós devagarzinho nós vamos falando de Jesus, como que ele encarava as aflições da vida, no seu julgamento, como ele se comportou, né? E se mostrou nos momentos, né? Porque nós, quando estamos debaixo de uma pressão, nós, né, foge a nossa inteligência e a gente age com o instinto animal, né? Jesus não perdeu a paciência, Jesus não perdeu, né, não ficou bravo, nada. Quando foi julgado, um julgamento falso, quando foi traído, quando foi negado, nada disso ele fez, né? E não aceitou também beber nada, aquele líquido lá que deram para ele, vinagre e tal, para ele poder ficar meio fora de si, né? Para ter uma morte assim sem ver, ele também não aceitou, porque ele queria a lucidez, ele queria morrer da melhor maneira possível, porque ele nos ama em todos os aspectos. Outra coisa, eu não sei quem me ouve, se está acontecendo alguma coisa com você, mas a Bíblia diz o seguinte: se o teu pai ou a tua mãe te abandonar, eu não te abandonarei. Tá? Beijo no coração, que Jesus te abençoa. Um abraço, receba a nossa oração. Esta semana ainda a gente vai estar de volta, tá? Um beijo no coração. Jesus te abençoa. Tá um prazer te rever.